Estamos nos encontrando mais uma vez aqui na TV Unifev e começa a partir de agora o programa Empreender Tecnologias. Chegamos até a sua residência através do canal 53.1, nosso canal digital, e através do nosso canal analógico 55. E passamos a falar direto do Labim, hoje realmente estabelecendo aí uma trajetória, né, rumo às fronteiras do conhecimento. E para nos ajudar no assunto de hoje, nós vamos falar das notícias científicas. A Conexão Ciência está aqui nos estúdios do Labim, o professor Michael Mello. Ele é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em Administração Hospitalar pela Universidade, a Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, tem mestrado em Engenharia Civil na área de Estruturas pela Unesp. Atualmente é doutorando em Física de matéria condensada pela Unesp. Possui experiência em investigação de propriedades estruturais de componentes de laser de estado sólido e atualmente desenvolve pesquisa relacionada a propriedades de materiais nanoestruturados a partir de filmes finos ferroelétricos em colaboração com a Universidade Internacional Autônoma de Madrid, na Espanha, a Universidade de Aveiro, em Portugal, e a Universidade Federal dos Urais, na Rússia. Andou bastante, né, Michael? Bem-vindo mais uma vez. Sim. Muito obrigado, Ramon. É um prazer estar aqui. Por coincidência, estamos fazendo praticamente um ano que você esteve aqui a última vez. É, exatamente. Foi no mês de maio do ano passado. Isso. E nós falamos sobre nanociência e nanotecnologia. Exato. Mas parece que muita coisa tem acontecido no mundo da ciência e do conhecimento. E aí a gente vai estar conversando um pouco sobre essas notícias científicas que estão nas principais revistas científicas do mundo. E você podia compartilhar a notícia e eu faço a pergunta. Ótimo. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite, né, que me foi feito. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando, né, notícias científicas que, na verdade, notícias é o que mais sai. Mas fica muito difícil escolher quais são as mais intrigantes e as mais curiosas, porque na ciência tudo é curioso e tudo é intrigante. Com né? certeza. E o intervalo é muito curto, né? E eu vou tentar abranger de uma forma muito mais específica a questão de algumas notícias da física, astronomia, da bioquímica, né? E vou trazer agora falando sobre a descoberta do efeito fotodielétrico. Você já viu os filmes de ficção científica do Tom Cruise, no Minority Report, Sim. onde ele coloca aquelas mãozinhas e começa a mexer no ar, né? Porque ali não tem nada, não é touchscreen, né? É simplesmente ar. Tá? No Homem de Ferro, que ele simplesmente pega todo o design, né, computadorizado e mexe como se fosse, né, realmente objetos tridimensionais. Tá? Exato. No Avatar também nós temos lá os médicos que estão lá naquele outro planeta, tá? Em Pandora, e eles mexem com aquelas tecnologias que, na verdade, ainda nós não temos. Né? Mas investigadores japoneses já estão trabalhando nesse tipo de pesquisa, que é o chamado a tecnologia fotoeletrônica. Tá? Muito bacana. Mas essa tecnologia, do que nós estamos precisando no momento para tornar realidade? Nós temos, todos os circuitos eletrônicos hoje foram já desenvolvidos na sua máxima capacidade. Né? Mas existem alguns circuitos fotoeletrônicos que ainda não foram possíveis de ser construídos. Nós temos um fotoresistor, temos um fototransistor, né? Temos um fotodiodo, mas nós não temos o que se chama de fotocapacitor. Ainda não é possível armazenar energia simplesmente por controle óptico, por luz. Né? Sim. Então você precisaria de um efeito chamado efeito fotodielétrico, né, para poder armazenar pelo menos alguma informação, alguma energia, simplesmente pelo controle de luz. E os japoneses estão já começando a trabalhar em alguma coisa assim, e foi publicado na revista, na Applied Physics Letters, na semana passada. Então nós podemos esperar daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, algum controle óptico, né, mais específico para esse tipo de controle de computadores. Quer dizer, tendo esgotado tudo a respeito das possibilidades dos componentes eletrônicos, sim, a gente entra agora no fotoeletrônico. Fotoeletrônico. Precisamos controlar, então, precisamos controlar o computador com luz.
né, simplesmente com as mãos. Né? No Minority Report ele utiliza aqueles dedos que têm aquelas pontas cintilantes, né? E é aquilo que move toda a informação na frente dele. Né? Mas a ideia é montar exatamente um igual a esse, mas até então nós não temos esse tipo de dispositivo. E aí, não somente teria que ter o capacitor, mas teria de ter o armazenamento da energia, sim, talvez baterias, sim, talvez armazenamento... Mas tudo controlado por luz. Por luz. O armazenamento de informação, que seria uma memória RAM, uma memória... Né? Quer dizer, ainda tem um longo caminho para andar. Temos ainda. É uma nova era da eletrônica, que é a chamada fotoeletrônica. A gente ainda não conseguiu alcançar essa nova era. Né? Porque assim que o efeito fotodielétrico for realmente explorado pelos novos cientistas, aí nós vamos ter um avanço muito significativo na tecnologia. Praticamente uma revolução tecnológica. Sim, a questão da eletrônica. A outra notícia é mais intrigante ainda. Essa notícia aqui vai mexer com todo mundo, né? Porque essa imagem que vocês estão vendo aí em casa também, né, que são os chamados roedores moles pelados. É um nome bem intrigante, é um roedor muito feio, né? Mas você pode esquecer esses bigodes, esses dentes que têm esses roedores, que na verdade eles são plantas. Né? Mas por que são plantas? Foi descoberto agora lá em Michigan, se eu não me engano, e foi publicado na Science, na revista Science, que esses ratos, quando eles estão em uma concentração baixa de oxigênio, eles simplesmente metabolizam frutose. E quem metaboliza frutose? Somente plantas fazem isso. Então, é o primeiro mamífero de sangue frio, né, que foi descoberto realizar o mesmo procedimento, o mesmo processo químico que uma planta. Então, isso vai abrir muitas portas novas para a medicina. Quais são as implicações dessa descoberta? Por exemplo, a privação de oxigênio é um grande problema nos ataques cardíacos, pacientes que têm privação de oxigênio, e nos AVCs. Né? E como este roedor ele consegue ficar em ambientes totalmente hostis, fora, com baixa concentração de oxigênio, né? Numa condição, por exemplo, onde o ser humano poderia ficar minutos, esses roedores ficam questões de horas, 5 horas, 6 horas. Né? Entender como ele realiza esse mecanismo, como ele realiza esse processo, vai ser interessante depois para a medicina, né? Trabalhar depois em pacientes que tiveram a privação de oxigênio. Tá? Agora, por exemplo, olhando aspectos socioeconômicos mesmo, até industriais, isso pode mudar muito, primeiro, organicamente, o ser humano. E depois a relação dele com alimentos. Sim, muda tudo. Tanto é que nesses ratos, nesses roedores, não encontraram ainda vestígios de câncer neles. Né? Porque eles não comem determinados alimentos que E eles metabolizam essa frutose. Quando eles estão em baixa concentração, eles realmente diminuem a atividade cardíaca, a atividade respiratória, né? Economizam o máximo de energia possível, metabolizam a frutose e conseguem viver décadas a mais que os roedores da espécie dele, do tipo da classe, né, de outros roedores, mas que não sejam esses... E esse tipo de transição pode, no futuro, também ser experimentada pelo ser humano? Sim. A ideia é que explore isso e que leve para a medicina mesmo, a aplicação na saúde. Né? Imagina só, você entender como funciona um roedor que vive por mais de décadas acima de outros tipos de roedores e não tem vestígios de células cancerígenas. Né? Nós precisamos entender como funciona nesse roedor, porque é muito próximo, né, os nossos DNAs. Né? E então, aí as mudanças ocorreriam a nível de engenharia genética? Sim. DNA, gene... Exatamente. Ou algum fármaco que pudesse catalisar alguma reação dentro do organismo. Né? Eles ainda estão trabalhando muito nisso. Muito bacana. Mas é uma notícia que agora os professores de biologia não podem chegar mais nas salas de aulas, né, e falar que é somente as plantas que metabolizam frutose. Tem animais também que fazem isso. Tanto é que a gente não entende quase nada, a gente ainda não conhece muita coisa do planeta Terra. Temos que explorar. Sem dúvida. A próxima notícia sobre nanopartículas para encolher o câncer. Isso. Essa é uma notícia também muito interessante. Ela foi publicada na Nature Nanotechnology mês passado também. Eles utilizam nanopartículas, né, nanopartículas estruturais, e consegue diminuir as células cancerígenas específicas de câncer de mama, tá, em até 80%. Puxa! Em até 80%. E outra, além disso, eles também conseguem prevenir a reincidência desse câncer em um longo tempo depois.
Quer dizer, as nanopartículas permanecem no ser humano monitorando a volta ou não do câncer. Na verdade, as nanopartículas trabalham em conjunto com o sistema imunológico, né? Eles trabalham em conjunto. É colocado uma cobertura de antígenos nessas nanopartículas, e esses antígenos vão se ligar especificamente a determinadas proteínas que são dessas células cancerígenas, tumorais. E aí você deixa essa nanopartícula dentro do organismo e ela vai dando sinal para saber onde está esse tumor ou não, né? E aí o sistema imunológico faz o trabalho dele, que ele tem que fazer. Aí, por exemplo, hoje a gente fala em câncer de mama, isso. Mas futuramente poderíamos falar de todos os cânceres? Poderíamos. Né? Na década passada, até na década de 90, os bio-nanoquímicos, né? Eles trabalhavam mais na questão de usar nanopartículas somente para entregar a quimioterapia, né? Mas agora já não é mais assim. A ideia é que eles explorem e entrem cada vez mais na célula cancerígena e haja de uma forma mais específica naquela área, onde está realmente a célula tumoral, né? E os ratos que fizeram os testes com relação a essa nanopartícula mostraram uma redução de mais de 80% de encolhimento dessas células tumorais. E não voltaram a ter reincidência mesmo depois de meses expostos a mesmas células cancerígenas. Agora, fazendo uma pergunta não tão científica. Você acredita que a indústria farmacêutica mundial vai levantar essa bandeira, né, para estar na vanguarda da produção dessas nanopartículas, ou ela vai brecar o desenvolvimento para manter o tipo de medicamentos que hoje são utilizados na cura do câncer ou na manutenção da pessoa que seja portadora de câncer? Certo. Realmente, esse tipo de tratamento, né, vai ser muito mais eficaz, logicamente, se testado em humanos. Nós precisamos realmente explorar mais essa aplicação nos seres humanos. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que a ciência deve investir cada vez mais nesse tipo de pesquisa, e as indústrias farmacêuticas devem realmente tomar a vanguarda e ser a primeira, né? Serem as primeiras a desenvolver essas nanopartículas. Nós temos um problema, uma dificuldade, é que o corpo realmente ele quer expulsar nanopartículas, porque percebe que essas nanopartículas, né, não faz parte do organismo, né? Mas elas são importantes porque elas carregam os antígenos, né, que mostram e apontam onde está a célula cancerígena. Claro. Né? Então, os trabalhos estão sendo realizados também para que o corpo humano não expila isso, né? Não jogue para fora. Né? É o que acontece, por exemplo, em algumas cirurgias, né? Sim. A pessoa precisa ter um tratamento para não rejeitar o novo órgão. Exatamente. Perfeito. Bom, a outra notícia, origem do sinal de matéria escura hipotética na Via Láctea. Bom, essa notícia também é uma notícia de astrofísica já, né? Para quem conhece um pouco de buracos negros, matéria escura, né? É um assunto totalmente intrigante, porque é uma matéria que ainda foi prevista, né? Que está sendo prevista, mas até agora não descobrimos ainda a sua origem. Tá? E saiu agora deixa eu ver aqui onde foi, na Astrophysical Journal, né? Dizendo que os físicos do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, disseram que os sinais vindos do centro da galáxia, que os físicos acreditavam ser de matéria escura e que talvez seriam sinais de matéria escura, na verdade são de pulsares, são estrelas de nêutrons, são estrelas muito densas e que giram rapidamente, né? E que, na verdade, elas também emitem o mesmo sinal de radiação cósmica ou de radiação gama que a matéria escura talvez poderia emitir. Né? Bem, mas o que é a matéria escura? Eu sei que ainda não chegaram a encontrar, né, saber nem mesmo se ela existe. Mas por que é tão importante? Todo o universo que nós vemos, tudo que está ao nosso redor, né, tem os elementos químicos que a gente aprende lá na escola. Né? Hidrogênio, hélio, lítio, chumbo, oxigênio, enxofre. Só que esses elementos, eles não são mais do que 4% da matéria do universo. Eles são somente 4%. O restante é matéria escura e energia escura, que os físicos preveem. Né? Porque, por mais que eles não sejam detectados a primeiro momento, eles influenciam muito na gravidade.
né, e consegue curvar a luz também, como é o Sol. O Sol curva a luz, de acordo com a teoria da relatividade. Claro. E matéria escura também poderia. Só que os físicos acreditam que para você simplesmente detectar um sinal de matéria escura, que é muito difícil, deveria olhar para certos locais da galáxia onde tem uma maior produção dessa matéria, que seria no centro da galáxia, né? E a criação ou a destruição dessa matéria geraria um pulso de radiação gama que seria detectado. Só que essa radiação que foi observada há alguns meses, né, que seria um excesso de radiação, olha, tem um excesso aqui, que será que é a matéria escura? Bom, os físicos lá do MIT disseram que se você considerar que há uma grande possibilidade de que tenha estrelas de nêutrons lá, mais de 70% de estrelas de nêutrons, aquilo seria suficiente para que aquele tipo de emissão fosse das estrelas, mas não de matéria escura. O que permanece elusivo ainda. O que é difícil ainda detectar a matéria escura. Então, muitos físicos são muito receosos quando se diz a respeito de matéria e energia escura, né? E outros, como é o tema do momento, eles querem realmente escrever e publicar e querem ser o primeiro. Exatamente. E aí você pode meter os pés pelas mãos, falar que aquilo é matéria escura e não é, e vai ficando esse joguinho né, entre artigos que estão sendo publicados, mostrando que é, mostrando que não, e aí vai ficando complicado. Muito bom. Na sequência, a gente vai falar sobre outros assuntos, né, que têm ganhado evidência em outras revistas também, né? A imagem clara de um disco de acreção ao redor de uma estrela, e vamos falar também sobre a sonda Cassini. Isso. Mas vamos para um rápido intervalo. Beleza. Agora, enquanto Ótimo. você toma aí uma água, um refrigerante, né, enquanto você faz uma pausa, nós aqui fazemos um breve intervalo também. Voltamos em seguida com o programa Empreender Tecnologias de hoje.